Boa noite, meu nome é Adriana da Silva Bezerra, meu nome é artístico Adriana Bezerra. 2015 eu resolvi entrar na mídia, né? E coloquei nas redes sociais o meu nome como escritora e pedi para uma designer fazer uma página para mim chamada Ponto de Reflexão. Por que ponto de reflexão? Porque as minhas partes escritas, elas tinham um lado de desacordo com os costumes e, para mim, que eu considero um pouco de retrocesso ou de atraso, que eu precisava avançar, né? E várias vidas, né, dos meus personagens precisavam avançar vencendo suas dificuldades internas e externas. E para isso eu precisava da reflexão. E foi a reflexão que fez a liberdade, né, para muitas questões que eu percebo que não é uma liberdade que ela tá posta para viver plenamente, né? Porque até o fato de você ser escritora, né? Às vezes você é marcada porque você tem alguma atuação na sociedade, como um ativismo, como uma militância, né? Então, às vezes você, quando vai dar uma entrevista, quando você vai dar uma fala, vai refletir sobre um determinado assunto, você é mais encarada na expectativa de receber aquela temática que você passou um tempo trabalhando, em que as pessoas gostaram, acharam interessante, você assumiu um ponto, um nível bom de entendimento e até de reflexão, né, que é o meu caso, de reflexão. Mas você é escritora, né? Você tem aquela arte, você nasceu com aquele dom, tem aquela habilidade, então você incomoda, né? Se sente incomodada porque o meu ato de escrever, junto com a minha reflexão, ela pode estar associada a vários temas, né? Tanto político como como os cuidados, como a imunidade, como a saúde, né, como ficção assim fantástica ou artificial ou contos de fadas, né? Então ela na minha liberdade, né, eu não escolho um caminho só, né, nem me empenho a apenas um caminho. Eu vivo aquele caminho quando é para ser vivido, né? Quando eu realmente tenho que trabalhar aquilo, focar naquela questão, mas não significa que eu sou aquilo. E eu não gostaria de me apresentar, de ser reconhecida, né, como assim uma escritora militante, porque isso me prende e eu não gosto de ser presa, né? Eu acho que essa questão, a gente só se prende nesse universo, né, porque existem retrocessos e atrasos, né? Então faz com que a gente se prenda até por uma causa, né? Até para libertar depois, né? A gente ser livre e poder ter a nossa criação, nossa forma de
de vir ao mundo de forma espontânea, né? Sem esse incômodo, no meu caso, né, que eu sinto. Agora, a minha reflexão não deixa de ser um ato revolucionário e político, né? Ela vem para vencer desafios, né, que originariamente ela tem uma identidade, né, que veio desde a minha infância, quando eu precisei estar acompanhada, né, porque eu era muito sozinha, era uma criança muito só, filha única, parte de mãe, morei no Rio de Janeiro com minha mãe e fiquei muito só. Aí tinha até um morrinho que eu ia, gostava muito de fazer o caminho do morrinho, e ali eu ia refletindo, conversando comigo mesma. Então a origem, né, a identidade do meu hábito de refletir, né, de ver reflexão em quase tudo na minha vida, né, é de meditar na solidão e não me sentir sozinha. Então, a reflexão, ela também passou já numa fase mais avançada da minha idade, na juventude, uma reflexão de me libertar da autodestruição, né? Assim, como eu digo que no meio externo existe retrocesso e atrasos, também existem muitas coisas que nos afetam, né? E vem afetando o nosso desenvolvimento, né? Como seres humanos, né? Então, nos afetam bastante. E para que eu não pudesse fazer um processo de autodestruição, né, que é um direito de quem é afetado, né, muito afetado psicologicamente, emocionalmente, né, é o direito de se autodestruir como uma fuga, um refúgio, né? Mas eu, ao ponto de que eu refletia muito e num estado de solidão, né, sozinha, eu pude também, nesse ato de refletir, me distanciar das coisas, né, das pessoas, da família, de todos os processos da vida que afeta, para refletir comigo e construir um pensamento, né, de destruição daquilo que podia me fazer me autodestruir, né? E graças a Deus, na sociedade você encontra muitas coisas que lhe apoiam, que apoia isso, né? Tem muita coisa, gente que trabalha, né, que estudou, se especializou, se tornou cientista, para que as pessoas possam internalizar essas defesas, né, essas compreensões, né, desse entendimento que as pessoas debatem muito, e isso ajuda também como instrumento para que você possa refletir e fazer autoanálise, autoconhecimento, se fortalecer e se libertar. Então eu vim todo esse processo na minha juventude de avançar, né, com as minhas conquistas e ao mesmo tempo trabalhar essas inquietudes com a reflexão. Então também, né, lógico que até o samurai, né, que é o maior nível da luta marcial, né, ele se sente rendido com amor, né? Então eu também me senti rendida com amor, né? E no momento em que eu entrei
numa crise, né, psicológica. Então eu também passei por um processo mais longo, mais dolorido, mais sofrido, né, também de autoconhecimento, mas com a reflexão, né, com a ajuda dos pensamentos, né, das próprias coisas também que faziam com que eu entrasse em crise, também fizeram com que eu saísse, né, que é a questão do pensamento, né? Só que um pensamento que mais amadurecido e também com intervenções, né? Usando de intervenções e tendo um sentido na vida, né? Um caminho que seria esse de usar a minha habilidade de refletir e de escrever. Além de me realizar como pessoa, né? Porque eu sinto que eu tenho essa coisa que veio de mim, nasceu comigo, né? Então, um pouquinho também de missão, né? Porque às vezes a gente diz assim, a educação é a solução para esse país, né? Mas a educação é a solução quando nós sentimos essa missão, né? E damos um pouco de sacrifício da nossa vida, né? Como educadores, como pessoas que podemos multiplicar, né, os nossos conhecimentos. É um pouco de sacrifício porque a gente sabe que que a educação ela é desgastante, né, no nosso país, ela não é valorizada, ela é precarizada, mas se a gente quer realmente essa mudança, a gente tem que fazer num patamar um pouco de missão mesmo, de mudança, né, de participar, de contribuir com essa mudança através da educação, né? Então a gente precisa da nossa parcela de sacrifício, né? Mas que também nos realiza, porque a gente tem algo para fazer de bom nesse mundo, né? Para repassar nesse bom nesse mundo. E a reflexão também, hoje, ela é mediadora, né? Então eu não posso, apesar de refletir muito e até desconstruir crenças, né? Certos repetições, né? Certas coisas que são repetidas, repassadas, sem ser fundamentadas, sem ser estudadas, sem ter uma informação certa. Então você já perceber isso, visualizar isso e você ter uma gama de reflexões a fazer para que a pessoa perceba, né? Enxergue que de repente ela está sendo enganada, né, com certos pensamentos, mas mesmo assim, se eu aprendi a ser mediadora para poder sobreviver no mundo até fazer minha fase existencial, né? Então a gente não pode de repente falar tudo, né? Refletir sobre tudo, dar todas as visões, todas as coisas, porque a gente pode ser parado, né? Antes de completar a sua existência total, né? Porque isso pode incomodar, né? Incomoda algumas pessoas. Então eu aprendi a ser mediadora, mas não vou deixar de refletir, né? Não vou deixar de colocar nos meus contos, nas minhas mensagens, pequenas mensagens que eu escrevo, nas minhas poesias, um conteúdo engajado, né? Um conteúdo que faça as pessoas pensarem. Não vou fazer, porque a gente tem que ter posições, né? Posições, esse vídeo é uma posição, o fato de você resolver se alimentar, resolver continuar vivendo, resolver trabalhar, né, resolver
ter filhos, uma família, tudo isso é posição, né? São posições na vida que a gente toma, né? Então, você ter suas ideias, você ter suas opiniões, você ter as coisas que lhe dá prazer, você ter um time de futebol, você ter sua religião, tudo isso são posições que a gente toma, a gente escolhe ter, né? E isso cabe a cada um ter as suas posições. E a gente não pode dizer que a pessoa tome a minha posição ou seja uma posição única para o coletivo, que não pode, né? Cada um tem a sua posição que cada um gosta. Então, eu tenho a minha posição, né? Uma posição também que é um ato político, porque eu desejo que todos, sem exceção, tenham dignidade e sejam felizes, né? Então é uma questão que eu desejo, se todos devem ter, então é uma coisa em comum para todos, pode até chamar de comunista, mas eu não acho que é comunismo, eu acho que é uma coisa em comum, dignidade, se eu sou feliz, eu tenho dignidade, se eu tenho condições, né, de alcançar, né, um nível social que me dê uma dignidade, então eu acho que eu desejo isso a todos, né, porque eu sei que isso vai fazer bem a mim amplamente, né, vai ser bem melhor, porque eu vou poder ter uma dignidade não só na minha casa, mas aonde eu for nesse país. Vendo também todo mundo tendo, né? E convivendo com isso. Então, a gente refletir, falar em público é mais difícil do que você participar de um esporte, de um campeonato, né? Porque você vai no campeonato, né? Você vai botar toda a força que você tem física, né? Para dar maior sacada, dar maior nado, dar maior chute, né? E quando você vai falar, você tem que falar as coisas mais impressionantes, mais interessantes para as pessoas poderem aplaudir emocionadas, né? Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque muita coisa veio na minha cabeça e eu não tava conseguindo descansar nem relaxar, tava vindo muita coisa para que eu pudesse ter um dia de sucesso nesse dia do lançamento do ponto de reflexão. Então, para que eu não pudesse deixar de dormir, que é uma coisa que eu amo e adoro, né? Porque descansa meu corpo, minha mente, e eu tenho um dia mais produtivo, um dia que eu me sinto bem. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder relaxar um pouco nas coisas que eu tenho para falar. Mas o ponto de reflexão, ele vai ter 4 páginas do blog, né? Para que eu possa trabalhar com contos, né? Crônicas e qualquer tipo de mensagem que venha falar também de culturas, né? E que possa trazer, né, certos conhecimentos, né? E fazer, porque não é só mostrar o conhecimento também, porque para mim refletir não é só introduzir coisas, mas também botar para fora, né? Mastigar, processar aquilo, né? Então a ideia é que eu possa fazer com que as pessoas processem, aquele provocar, né, um processo interno nas pessoas, assim, ou até mexer, né? E as pessoas possam pôr para fora, né? Porque a ideia também que eu passo na minha vida como
uma pessoa da área da escrita, é que provocar as pessoas também a colocar para fora, porque isso faz muito bem, né? E todo mundo ganha, né? Eu ganho, vocês ganham, a sociedade ganha, né? Quando a gente bota para fora as nossas reflexões, os nossos processos, né? Então não ser uma coisa assim exclusiva de algumas pessoas, mas sempre a gente tem coisas para botar para fora. Então eu me sinto até mais à vontade de botar para fora como vídeo, né? A outra coisa que tem no site Ponto de Reflexão é o pedal literário, né? Que o pedal literário é uma proposta da gente unir, né, a questão do passeio, né, com a bicicleta, fazer uma coisa saudável pela cidade do Recife, né, e terminar em algum ponto e que a gente possa refletir sobre um texto, né? Pegar um texto e fazer essa reflexão. Eu acho muito interessante porque eu achava que as coisas que eu refletia eram muito só produtos dos diálogos comigo mesmo, né? Dos porquês, de chegar a um denominador, de chegar a um ponto final, né? Então, essa busca de chegar. E você colher todo o processo até você chegar nesse ponto, né? Mas eu descobri que num projeto que eu tive com base política, né? De conversar com os motoristas do Uber, né? Com essa temática política. Então, todo Uber que eu pegava, muito Uber, né? Então, todo Uber que eu pegava, eu ia conversar, eu ia falar. Então, eu descobri que falando dentro dessa temática, né? Dentro dessa temática, falando, eu via muitas reflexões que eu nunca pensava, assim, não parava para pensar. E vinha e acabava vindo muitos insights, assim, muitas reflexões que ficavam assim quase extraordinárias, perfeitas assim. Então não é só de repente essa questão solitária assim no meu contexto sozinha, mas também falando com outras pessoas, né? Essa forma de você conversar, como por exemplo na terapia, né? Como eu converso com algumas pessoas assim. Então, no discernimento, né, das ideias, vai vindo, né, vou buscando, né, como se você fosse pescar, né, todas as ideias que existem no universo e você vai associando e conectando e chegando a vários insights, né, e pensamentos. Então, isso é também interessante fazer conversando com outras pessoas, né? Mas ainda é difícil para mim falar ao público, né? Assim como muita gente. Que não é difícil escrevendo, né? Escrevendo para mim é uma delícia. É como colocar uma cauda e comer a fruta com a cauda, né? Às vezes eu gosto de trelar e gosto de comer a cauda primeiro do que a fruta. Bom, é isso, né? Se vocês quiserem mais coisas interessantes, compareçam lá no nosso dia maravilhoso que vai ser para mim e para vocês lá no Ponto de Reflexão no dia 10 de dezembro às
7 horas, né? A partir das 7 horas, mas às 7 horas a gente vai começar. Então vai ter dança, vai ter festas, vai ter sorteio de camisa e as pessoas podem falar à vontade lá, se quiserem fazer um sarau, se quiser dar depoimentos, né? E também no site, agora que eu me lembrei, no site do Ponto de Reflexão vai ter uma oficina de literatura, né? E a venda do livro, né? Dos livros que eu... Então tem a venda do livro Diário do Caderno Verde, né? Que eu publiquei esse ano, um livro de crônicas, e a venda do livro As Férias de Marlene, que é um livro de contos. Foi o último de contos que eu publiquei. E vai continuar tendo, né, assim que eu for publicando, vai tendo esse e-commerce lá no site. E também o envolvimento do pessoal que acessar o site, quiser falar comigo, quiser dar um comentário, pode também fazer esse envolvimento, né, com o autor do site, a autora do site. Tem um breve currículo do meu trabalho, das coisas que eu já fiz, né? E eu espero que vocês acompanhem, né? Porque eu vou ter uma dedicação assim e vou querer dar esse espaço, essa contribuição, né, da minha parte, da minha existência, para que a gente possa deixar um pouco esse mundo de atraso e de retrocesso e possa se libertar e possa ser cada vez mais reflexível para se libertar mesmo, né, de todas as prisões e todas as coisas que fazem com que a gente não seja feliz. Obrigada, boa noite para todos.